Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta quinta-feira, dia 29 de junho de 2023, a Igreja Católica celebra com grande alegria a solenidade de São Pedro e São Paulo, a festa da unidade e da catolicidade da Igreja. Vamos conhecer um brevíssimo resumo sobre São Pedro e São Paulo, apóstolos e os dois principais líderes da Igreja de 2000 anos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estes dois santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da Igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. São Pedro, o príncipe dos apóstolos. Tinha como primeiro nome Simão. Era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André, o protóclito, ou o primeiro discípulo de Jesus Cristo. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu o seu mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Um homem simples e impulsivo. Falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre sua pregação. Foi o primeiro a responder ao mestre: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Foi o que Simão Pedro disse diante da pergunta que Cristo fez aos discípulos: também vocês querem ir embora? O primeiro Papa da Igreja. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na fé, após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. E eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. São Pedro é o pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. O seu martírio. Ele pregou no dia de Pentecostes e selou o seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas, e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho. São Paulo. Saulo era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei de Moisés na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos,
sendo responsável pela morte de muitos deles. De perseguidor cristão à conversão. Paulo converteu-se à fé cristã enquanto perseguia os cristãos no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo, viajando pelo mundo, pregando o evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. O apóstolo das gentes. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A minha oração. Senhor, hoje eu quero te pedir por toda a Santa Igreja Católica, que pela intercessão de São Pedro e de São Paulo, colunas da Igreja, possamos ser sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Outros santos e beatos celebrados no dia 29 de junho são os seguintes: São Ciro, em Gênova, Itália, bispo, ano 330. São Cássio, bispo, em Narni, Itália, que, como narra o Papa São Gregório Magno, oferecia todos os dias o sacrifício de expiação, todo banhado em lágrimas, e dava em esmolas tudo o que tinha. Ano 558. Santa Ema, na Áustria, ano 1045. O beato Raimundo Lúlio, ano 1316. Os santos mártires Paulo Wu Huan, João Batista Wu Mantang e Paulo Wu Wanshu, na China, ano 1900, mártires. As santas Maria do Tianxi e Madalena do Fenjiu, também na China, ano 1900, de acordo com o Martirológio Romano. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.